dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Não importa o horário que você consome o podcast Eu Com Isso, o que a gente fica realmente muito feliz é que você está conosco no nosso canal no YouTube do podcast Eu Com Isso, que alcançou 2 milhões de visualizações. A gente ficou muito feliz. Também no nosso Spotify e, é claro, essa parceria que a gente tem com as rádios FMs aqui do Rio Grande do Sul. Rádio Acústica lá de Camaquã, Rádio Chiru de Frederico Westphalen, Rádio Líder de São Borja, Rádio Integração lá em Restinga Seca, Rádio 96 FM de Uruguaiana. Todas estas emissoras em algum horário, seja de noite, de manhã, de tarde, colocam o nosso podcast com os nossos entrevistados e a gente vai se espraiando pelas rádios na nossa rede do podcast E Eu Com Isso. A gente fica muito feliz com a sua audiência. Nós estamos aqui com a força da MrJack.bet. Você que gosta de apostas, gosta de olhar a dupla Grenal, acessa ali a MrJack.bet, nosso parceiro comercial, e por ali você faz sua aposta. O Grêmio tá voltando para a Série A, você aposta. Inclusive dá para votar até se vai ganhar Lula ou Bolsonaro. O mercado de aposta também tá na política, porque a política tá mais eletrizante, tá mais emocionante que o futebol. Vai ali, MrJack.bet, você coloca R$10, R$50, R$100, R$1.000 e se acertar, leva um prêmio que é o dobro ou o triplo, dependendo das apostas. É o nosso patrocinador, a MrJack.bet. A Link também, sistema de gestão para prefeituras, para o mercado privado, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, nuvem e tudo isso que faz proteger a vida da sua empresa na internet é feita pela Link Inteligência em Tecnologia. Um abraço para o nosso parceiro Daniel, que está sempre conosco. Se você quer um bom sorriso, eu convido você a ir na TG Harmonize. A TG Harmonize da doutora Thaís faz um excelente trabalho e está sempre nos acompanhando. Nosso grande parceiro, Marcelo Damin, tem a nossa Soma Imobiliária aqui em Porto Alegre, parceiro com boas promoções. Um abração aí pro Marcelo Damin, também sempre com a Soma Companhia Imobiliária. E a dica do final de semana é lá na Quarta Colônia, no coração do estado do Rio Grande do Sul, que é o Termas Romanas. O Resort Termas Romanas tem águas termais carregadas de enxofre. Por lá você relaxa, você tira um final de semana com a família e constrói um bom final de semana. São os nossos patrocinadores da terceira temporada do podcast Eu Com Isso, 2 milhões de acessos no YouTube, mais de 500 mil no Spotify e parceria com as rádios aqui também do Rio Grande do Sul. Hoje programa muito especial mesmo. Nós estamos recebendo o deputado federal recentemente eleito com muita justiça, porque tem muito trabalho, é um parceiro. Quem se torna amigo dele, do deputado federal Pompeu de Matos, realmente ganha uma pessoa para o restante da vida. Um cara que está sempre do lado das pessoas, batalhador e é um amigo pessoal também. Para mim é uma grande honra, mais do que um deputado federal, um amigo tá aqui. E claro, hoje está o Ícaro, que quem é da política, quem é amigo do Pompeu já conhece, mas talvez o grande público acabou conhecendo nas últimas semanas, porque viralizou um vídeo em que o Ícaro ia falar uma poesia que o Pompeu colocou ainda lá na outra eleição, e aquilo viralizou de uma maneira tão inocente, tão bacana, que o Ícaro, ao natural, sem forçar nada, nunca foi o desejo do Pompeu, acabou sendo desejado ali pelo timeline, na Gaúcha, foi pro SBT, foi pra mídia, e todo mundo gostou de ver o vídeo, então eu fiz questão de convidar ele, porque tá habituado aí com o microfone, mas sempre uma figura muito marcante na vida do Pompeu, principalmente por fazer os seus poemas. Dia dos Pais, o Pompeu sempre colocava ali na rede social. Então, quem acompanhava o Pompeu mais de perto, eleitor do Pompeu, já conhecia, mas o grande público está conhecendo a partir de agora aqui no nosso podcast E Eu Com Isso. Deputado federal Pompeu de Matos, primeiramente, parabéns. Acho que o Rio Grande do Sul faz justiça a colocar novamente na Câmara dos Deputados um grande parceiro. Tu é um cara diferenciado, Pompeu, um cara que realmente nos toca, tá por perto, porque tu é amigo dos amigos. Tem pouca, a gente conhece muito o meio político, mas tu é diferente, Pompeu. Tu é diferente realmente. Seja bem-vindo ao nosso podcast Eu Com Isso. Muito boa noite, meu abraço, bom dia, boa tarde. É porque as Enfim, rádios, é por causa das rádios. Seja a hora que a rádio coloque, né? for transmitir, recebe o nosso carinho.
Nosso abraço, Voltaire, prazer estar contigo. Tu és aí um ícone da mídia gaúcha e tem essa tua capacidade de transmitir, de fazer a locução, de fazer a mediação de debates, diálogos, enfim, e eu posso dar esse testemunho. Já trabalhasse ali na RBS, é uma boa escola de comunicação, te esparramaste pelo Rio Grande e vais te credenciando nessa caminhada. Eu tenho um carinho muito grande por ti, amizade fraterna, e eu posso retribuir isso por conta de que as tuas palavras me tocam, e eu retribuo porque sei que tu és uma pessoa importante nessa área e mexe um pouco comigo também, porque essa amizade é fraterna e verdadeira. Sabe o que surpreendeu, Pompeu? É que tu fizeste mais de 100 mil votos e não foi surpresa pra ninguém. É, é um fato Que assim, coisa, né? é um fato Ver que as relevante. pessoas esperavam assim, não, mas o Pompeu tá sempre trabalhando, ele tá sempre presente. Não. A campanha pra ele não teve aquela virada de chave pro Pompeu Sim. de Matos, sabe? Porque tu tá sempre no interior, tu tá sempre com teus parceiros. Vai ter um lançamento de um evento, não só do município, é a formatura, aquele evento que toca a pessoa, que eu queria que o meu deputado estivesse aqui, tu tá lá. Lá está o Pompeu. Então, eu quero agradecer. Eu sempre digo primeiro agradecer a Deus, que é quem nos orienta e nos guia. Agradecer ao povo gaúcho, que me deu essa expressiva votação. Como eu digo, 100.112 mais um, Que legal. que é você, que é você, que é você, que é cada um daqueles que estão nos ouvindo, que fez a diferença. E que, com essa votação, me fez o deputado federal mais votado do PDT gaúcho pela 6ª vez. Pois é. É bastante. É uma baita marca. Isso não me faz mais nem melhor. E tu não envelhece, né? Tu vai ficando moço, né? Isso não me faz mais nem melhor do que ninguém. Me dá mais responsabilidade, mais dever, mais compromisso, mais obrigação, que eu assumo com muito prazer, porque eu faço do que eu gosto. E quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo, capricha, deputado, se esmera. Tu em nenhum momento tá cansado, dizendo, mas tem que ir lá. É um tesão sempre, né? Não, Isso premia também quem tem vontade, né? Eu me sinto desafiado. Para te teres uma ideia, acabou a eleição e eu já fui em vários locais. Para te ter uma ideia, no fim de semana seguinte da eleição, eu estava na abertura da Expo Ijuí, no outro dia na abertura da feira em Três Passos, no outro dia em Cruz Alta, na Romaria. Era Feira Trigo e Romaria. E na Romaria de Fátima. Eu e o Ícaro, que aliás eu quero aproveitar para saudar aqui o Ícaro, que é meu filho, que vocês estão conhecendo, uns mais, outros menos, mas o Ícaro tem 11 anos e declama umas poesias, enfim, é um estudante, um guri que é uma joia. Eu gosto muito dele e ele sabe disso. E então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Eu me sinto, assim, estimulado, porque nesse final de semana, por exemplo, eu viajei 600 quilômetros para fazer um comício. Sim. Eu estava com saudade dos comícios, né? Mal acabou, já começa outra. Porque as pessoas dizem assim, mas quando é que vai começar a campanha? Digo, mas eu não sabia que tinha terminado. Exatamente. Não me avisaram que terminou. Eu sigo a caminhada. Aí tem, esse final de semana, tinha um comício lá em Cerro Grande. Eleição suplementar. Eleição suplementar. São 3 municípios que têm eleições. Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul. Lá em Entre Rios do Sul já está fechada a chapa, porque não vai ter disputa. É um candidato do PT na cabeça e do PDT de vice. É uma unidade, não tem adversário. E ali do lado, Cerro Grande, tem disputa, uma chapa PP, MDB, e a outra chapa PDT puro. E eu fui lá ontem, 500 e tantos quilômetros de Porto Alegre, lá estava o Pompeu de Matos, dando força, fazendo um comício, né, um barulho bem grande. E hoje, à tarde, à noitinha, né, nessa segunda-feira, né, claro. Então, importante dizer, na segunda-feira, fui no outro evento em Cachoeirinha. Ou seja, acabei indo nos 3 municípios. Em Cachoeirinha, onde o PDT também apoia uma chapa na candidatura a prefeito, né, cuja eleição é no domingo, e já estava lá. Ou seja, tem um barulho, tem um evento, tem um fato relevante, me chama, eu vou. E se eu sei que tem e não me chamo, eu gosto tanto que vou até de oferecido, tanto que eu gosto. E como isso marca para a pessoa que te chama, né? Eu acho que tu tem essa consciência, A pessoa não esquece. Não esquece. E tu vai de coração, de coração mesmo, né? Quando tu fores lá outra vez, tu tem história para contar, porque diz, não, tô chegando, eu tô voltando, eu vim de novo, tô aqui outra vez. E isso faz uma diferença fundamental. E eu digo para ti, foi isso que me ajudou a me eleger nos 6 mandatos, porque é trabalho. Tem gente que faz eleições comprando, pagando, gastando o que não tem, gastando o que comprando tem. Cabo eleitoral. É um horror. E eu faço com trabalho. Mas aí o trabalho
ah, todo dia, toda semana, toda quinzena, todo mês, todo semestre, todo ano, o mandato inteiro. E isso faz a diferença. Aí Sabe o não que que fica é, tão Pompeu? pesado. Para os outros, as eleições, ela é como se fosse um mata-mata. Chega na campanha, eu boto dinheiro no vereador e faço isso. Para ti, a Um eleição, campeonato. ela é pontos corridos. É um Ao campeonato de natural, pontos um corridos. campeonato de pontos corridos, tu já Jogo vai, a jogo. já vai Jogo a jogo. somando. E tu não faz aquilo pensando lá na frente. Tua relação vai sendo espontânea. É. Isso que me trouxe até aqui, tanto que eu fiz votos em todos os municípios do Rio Grande, uns Fez os mais, 497? Que uns bacana. mais, outros menos, né? Mas Sim. cada um ali ficou a nossa marca. E também isso nos desafia, porque também é importante dizer que esse mandato, com mais de 100 mil votos, o sexto mandato, não me faz mais nem melhor do que ninguém, porque daqui a pouco dá a impressão assim, não, agora eu sou o cara, né? 6 mandatos, quem é que tem? 100 mil votos, quem é que tem? No PDT não tem ninguém, né? Em outros partidos tem bem poucos, e com 6 mandatos quase não tem. Aí eu digo, isso, mais do que me fazer mais e melhor, me desafia. É compromisso, dever, obrigação. Eu sinto isso, que eu tenho esse compromisso. E, como tal, eu vou trabalhar. Se a pessoa vota para mim, eu trabalho para honrar aquele voto que eu recebi. Se a pessoa não vota para mim, sabe o que eu faço? Eu trabalho para ver se um dia mereço aquele voto que eu não tive. É. A receita é trabalhar, trabalhar ou trabalhar, não tem outro jeito. O político, ele pode ter uma série de defeitos e pode ter uma série de virtudes, mas tem um defeito que ele não pode ter e uma virtude que não pode faltar. O defeito é a virtude e a virtude é o defeito. Uhum. É trabalho. O político não pode ter preguiça. Se tu tiver preguiça, é um defeito insuperável. É. Se tu não tiver preguiça, é uma virtude que te leva. Né? E eu nasci o dia que a preguiça estava doendo, eu estava dormindo, não pegou no meu corpo. Esse é o fato, né? E tu não precisou ir nas ondas, né? Não precisou ir nem de 880, né? Nem se colar no Bolsonaro, como muitos pegam carona, nem nessa onda Lula. Conseguiu manter tuas virtudes, tua credibilidade e fez essa baita votação, né? É uma eleição difícil porque ela estava polarizada. Totalmente. Então, o eleitor ia para a urna e levava a cédula do Bolsonaro, um grupo, e já aproveitava e preenchia com o resto do Bolsonaro. Eu tinha que entrar no meio ali. Eu tinha que furar essa cédula, não era fácil. Não era O fácil. outro eleitor pegava a cédula do Lula Tudo já... e já levava ela cheia de gente do Lula. Eu tinha que entrar no meio da cédula e furar. E eu furei cédula de um e furei cédula do outro. E quando não, algumas veio... acabei carregando a cédula, porque as pessoas se guiaram pelo meu voto. Então, eu sou grato, porque é uma eleição polarizada. Muito uma eleição, difícil assim, para quem é mais moderado, com uma outra ideia, e né? mais de equilíbrio, mais de centro. O PDT é um partido de centro-esquerda. E nós tínhamos um candidato, que era o Ciro, que era um bom candidato, mas que a polarização derreteu. Engoliu. Engoliu. Derreteu a candidatura do Ciro, os votos do Ciro. Então, é um fato, e agora temos um segundo turno aí, difícil, né? Porque virou uma briga. Mas eu digo assim, eu não vou perder nenhum amigo meu por causa de Lula e Bolsonaro. Uhum. Um amigo meu, o Lula, o Bolsonaro, não merece a amizade que eu possa ter por um amigo. Se o amigo é verdadeiramente meu amigo, não é o Lula e o Bolsonaro que vai destruir nossa amizade. Eu não vou perder um vizinho por causa de Lula e Bolsonaro, porque a eleição passa, o Bolsonaro passa, o Lula passa, mas o meu vizinho continua ali. Eu quero conviver com o meu vizinho. Não vou perder um parente meu que tem o meu sobrenome. Uns que querem votar no Bolsonaro, e tem uns quantos, outros que querem votar no Lula, eu não vou brigar com eles por causa de Lula e Bolsonaro. Passa a eleição, nós temos que nos preservar. Tem gente que vai se arrepender do voto que deu para um e vai se arrepender do voto que deu para outro. E eu quero ficar ali para sobrar, para ser um pouco, digamos assim, o amparo, o carinho, para a gente seguir na caminhada. Ícaro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, dia. boa noite, boa madrugada. Tudo bem contigo, Ícaro? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigado. Ícaro, tu imaginava que esse vídeo fosse circular tanto, ia dar tanto sucesso, Ícaro? Ah, pra falar a verdade, eu nem lembrava que esse vídeo Pois é. existia. Quando eu simplesmente cheguei da aula, ela me mostrando. Olha esse vídeo aqui, lembraram desse vídeo? E a gente começou a rir. Pois é. E eu pensei, o que vai acontecer no dia seguinte, que era aula? E daí, depois a gente viu,
Acontece que o vídeo simplesmente estourou. Estourou, explodiu, né? A gente, depois de 4 horas, o vídeo, 400 mil visualizações. É. Atualmente deve ter sei lá quantos milhões. Milhões. Todo mundo viu e todo mundo passou no WhatsApp. Era o vídeo e todo mundo gostando. Para começar, qual era o que o Ícaro ia declamar ali que foi cortado pela repórter lá da TV Câmara? Tá bom, então. Amigos, peço licença para dizer da onde eu venho e do orgulho que eu tenho por ter nascido gaúcho. Sou um piazito sem luxo e desse jeito campeiro. O cavalo é meu companheiro e a coragem não me falta. Sou filho da velha Cruz Alta, eu sou galo, missioneiro. Mas por isso que eu carrego o Rio Grande no meu peito, pois aprendi que o respeito anda junto com a verdade. Minha mãe é a liberdade e meu pai o próprio chão. Sou filho da tradição e nesse pago eu sou herdeiro e a alma de missioneiro eu trago no coração. Aí. Que categoria! Pompeu, desde pequenininho, de bem pequenininho, tu já ensinava pra ele e ele nunca se apertou com grande público, grandes comícios, né, Pompeu? Na verdade, tem um fato inusitado. Eu sempre procurei estimular ele como meu pai estimulava a mim. Eu tinha 4 anos de idade e chegava um vizinho, uma visita, eu sou filho de um assentado, meu pai tinha um assentamento agrário, depois meu pai tinha um bolicho lá, e era um bolicheiro, e no bolicho chega todo mundo. Então chegava uma pessoa diferente, meu pai dizia, olha, guri, diz um verso pro tio que está chegando aí. E ele já tinha me ensinado uns, era coisa simples, uma quadrinha, vou dar um viva, com esse copo na mão, viva meu pai, minha mãe, viva todos meus irmãos. Sim. Era uma coisa simples, Claro. que aliás foi o primeiro que eu ensinei para ele. Ele tinha 3 anos, ele dizia isso. E aí depois eu escrevo poesias, muitas poesias eu escrevi, e fui passando para ele e fui aprendendo. Ele já diz várias poesias. E aquilo foi impressionando. Tanto que na eleição de 2014, eu fui a Brasília tomar posse e o Ícaro já foi junto comigo. Sim. E lá ele tinha aqui 3 anos, não tinha 4. 3, 4. Não tinha 4. Nasceu em 2011, era janeiro de 2015. Faz aniversário em março. Então não tinha 4 anos, ia fazer, dia 24 de março, ia fazer 4 anos. Então, com 3 anos, no SBT, ele deu entrevista e declamou a poesia no SBT. Uma quadrinha. Claro. Né? E tem a fotografia. Que legal. E acho que um dia dá para resgatar até a imagem do SBT. Daí, enfim, ele seguiu a caminhada dele. No outro ano, em 2018, ele foi de novo a Brasília, na minha posse, e aí que é esse vídeo, quando ele ia declamar na TV Câmara, essa poesia que ele declama, e aí na hora ele tomou um fôlego, se arrumou, estufou o peito, puxou o ar e quando foi falar, a mulher, mas que bonitinha a poesia, que não tinha sido declamada, né? Então, e ele olhou para mim, eu olhei para ela, ficou um vazio. Acho que ela devia estar com um ponto no ouvido. Já chamando que o de tempo retorno. E chamaram ela, né? Terminou o tempo. E aí terminou o tempo, né? E ficou esse impasse. Isso passou, nunca mais ninguém falou. Criou um constrangimento na hora, eu cobrei dela. Pois é, mas agora não tem como voltar mais, tá bem. Chegaste a cobrar ali da... Depois que ela passou para um outro repórter, era tudo ao vivo, né? Sim. Na TV Câmara. Aí ela me pediu desculpa, enfim, criou um constrangimento. Ela ficou chateada, eu também. Resultado, ficou assim, por isso mesmo. Aí eu tenho que resgatar, porque o Ícaro acabou declamando a poesia lá, num celular. Mas eu não sei se nós perdemos aquelas imagens. Mas assim, até para acalmar ele, que ele ficou chateado, ficou contrariado, porque não disse a poesia na hora. Isso há 4 anos atrás, então ele tinha 6 anos, faltavam uns meses para fazer 7 anos. Bom, aí agora, não sei de onde, nem como, esse vídeo veio à tona. Alguém resgatou. Parece que tem um site que... Página. Uma página. Como é o nome? Uma página. Uma página, que... de coisas curiosas, né?
E essa é uma curiosidade que tinha ali, Claro. a poesia Não dita. não saiu, né? Via de consequência, rodou isso. E aí entrou aí na mídia, né? E aí o pessoal baixa no WhatsApp, acelera ainda mais, é todo mundo mandando, Aí né? todo mundo quer saber o que aconteceu, como é que era. E aí ele começou, então, a dizer a poesia. Daí foi na Gaúcha, no Sim. Timeline, no SBT. Agora, não sei, estão convidando ele para falar no Galpão Crioulo. Ah, que legal, Então, que ele legal. vai pegando jeito. Claro que ele tem que... Eu disse para ele que agora, cada vez mais, ele tem que exercitar. Poesia é exercício. Sim. É ser como andar de bicicleta. Uhum. Tu aprende a andar e melhora o jeito de andar andando. E tu melhora a poesia, o jeito de dizer, dizendo, fazendo. É como escrever poesia. Uhum. Eu, quanto mais escrevo poesia, mais facilmente eu escrevo. Eu faço improviso, eu faço pajada, né? Então, essas coisas é uma coisa que tu tira da mente, da cabeça. Eu brinco assim, por exemplo, eu sou campeiro, eu sou gaúcho missioneiro, sou lá de Santo Augusto, lhes digo, não fujo de susto, porque um barranqueiro das barrancas do Uruguai, onde eu nasci, onde cresci, onde estive com meu velho pai, eu não fujo da raia, não aceito nenhuma tocaia, e eu sempre pago para ver. Eu digo, sem me perder, no meu verso improvisado, que a rima eu para ti faço um costado e sigo na mesma trilha, cavalo de boa encilha, vou atravessando as coxilhas, em qualquer lugar que eu ande, e às vezes aqui no Rio Grande e outras vezes em Brasília. Eu sei que digo o que penso, eu sei que sustento o que falo, às vezes eu canto de galo, mas sempre cumpro o meu compromisso e eu não tenho nada com isso. E mesmo no teu programa, eu vou ganhando a fama. Falo com o povo tapense, falo com o povo de Camaquã, a minha ideia de um tarrã, o meu verso improvisado, eu na rima faço um costado só para dizer a verdade. E confesso, vim só para matar a saudade do podcast, dos ouvintes, do povo gaúcho, da nossa gente, pois para ti o verso é da mente. O verso improvisado e ele brota sem aviso e ele vem da onde quer que eu preciso. Porque nesse verso improvisado, para o Ícaro, eu fiz um costado. Ensinei cada rima. Às vezes aqui embaixo e outras vezes lá em cima. Mas o importante é que eu não minta. E possa dizer para o ouvinte, no meu verso improvisado, se eu estou eleito deputado, é porque eu tive o teu apoio, por você fui apoiado. Então encerro com as rimas dizendo, Rio Grande, muito obrigado. Muito bom. É sensacional, é um dom realmente, né, Pompeu? Pompeu, 6 vezes deputado federal. Hoje, sem sombra, tu é a cara do PDT gaúcho, né? Hoje tu é a maior representação do PDT do Rio Grande do Sul, símbolo, né? O gaúcho, presente. Próxima eleição vem a candidata a governador, vai ter esse pedido, porque tu tá com muita saúde, não tem cansaço, maduro. Essa eleição eu senti muita expectativa no presidente Romildo, né? Claro que Romildo tem uma baita história, foi presidente também do PDT, prefeito de Osório, pai deputado, depois no Tribunal de Contas, mas também tinha o fator do Romildo campeão da Copa do Brasil em 2016 pelo Grêmio, Libertadores 2016, misturou, né, o futebol, a paixão, e se tinha muito essa expectativa, né? O Pompeu tem esse sonho, se essa militância pedir para ir a governador? Não, eu digo assim, Voltaire, na verdade, muita gente fala isso, a boca pequena, alguns começam a falar a boca grande, e eu fico dizendo para uns assim, não tem tu, vai tu mesmo, né? Ninguém quer, o Pompeu vai. Não, não é assim. Eu nunca tive medo de disputa, e isso foi desde muito cedo, tanto que eu fui vereador na minha cidade, Santo Augusto, que se compara a Tapes, tem o mesmo tamanho. Sim, sim. Né? Uhum. Eu fui vereador, fui o mais votado da história do meu município. Fui vereador, presidente da Câmara, o mandato era de 6 anos, inclusive. E eu podia me reeleger de vereador, facilmente. Não fui a prefeito, numa eleição improvável, que com certeza as pessoas imaginavam que eu não ganharia a eleição, até porque só tinha 26 para 27 anos. Uhum. Era difícil de ganhar. Ninguém queria ser meu vice. Eu peguei meu sócio do escritório de advocacia para ser meu vice, né? Porque não tinha, é como se pegasse o pai, o irmão. Claro. Né? Bom, corri a eleição,
E ganhei a eleição. Virei prefeito. Fiz o mandato de prefeito e concorri a deputado estadual. E me elegi deputado estadual. Fui o segundo mais votado do PDT gaúcho, na primeira pegada. E veio a eleição seguinte, eu concorri e me reelegi o mais votado do PDT do Rio Grande, de todos. Eu, em vez de me acomodar... Pois é, podia estar até hoje lá na Assembleia. Fui para a Federal. Ou seja, já na terceira eleição, larguei tudo no Rio Grande e era pouco provável que eu me elegesse. Porque os concorrentes na época eram Alceu Colares, veja bem, ex-governador, tinha sido governador, o Wilson Miller, Matheus Schmidt, Carlos Cardinal, Renan Kurtz, Enio Bassi e Ayrton Dipp. Nossa Senhora. Entendeu? Era um timaço, que já eram deputados ou tinham sido deputados federais. E eu era deputado estadual. Eu pensei, olha, nós imaginávamos que ia eleger 4, nós tínhamos 5 titulares, 4 elegeria. Digo, olha, o quarto, eu tenho chance de ser o quarto. Correu a eleição, o primeiro. E o segundo colocado fez pouco mais da metade do que eu fiz quase 90 mil votos, o segundo colocado fez 50. Então, o povo gaúcho deu para mim algo que nem eu imaginava que tinha. Bem, fui à reeleição, e aí meti 107 mil votos. E mais uma eleição, 112 mil votos. Veja bem. É muito. Foi 112, 800, quase 113 mil votos. Bom, aí o partido me colocou na condição de ir para uma majoritária. E eu acabei indo candidato a vice-governador. E eu não tive medo de perder. Eu podia me reeleger deputado, folgado. Claro. Vinha sobrando. Voando. E eu dei a cara a tapa. Não fugi da raia, não tenho medo. Não tenho medo de disputa. Quem tem medo de disputa, quem tem medo de perder, não ganha. Entendeu? E eu dei a cara a tapa. Aí era para mim ser visto do Tarso. O PDT ia coligar com o PT. Tarso Genro, de governador, e Pompeu de Matos de vice. A coisa andou, chegou na última hora, o Fogaça se apresentou como candidato a governador, desde que eu fosse o vice dele. Porque para ele ser candidato, ele tinha que renunciar à prefeitura e entregar a prefeitura de Porto Alegre, porque ele era o prefeito, para o vice dele, que era o Fortunato do PDT. Então, ele disse a seguinte lógica: como é que eu vou ser candidato a governador se entregando a prefeitura para o PDT, se o PDT vai concorrer contra mim, sendo vice do PT? É uma coisa meio engraçada. Então, eu não concorro. Agora, se o PDT vir para o meu lado, eu vou. O PDT acabou indo para o lado dele. Sabe aquela história, tu casou com uma, dormiu com a outra e acordou com a mais feia? Sim. Foi o meu caso. Então, era para mim ir com o Tarso que ganhava, claro. E eu fui com o Fogaça que perdia. Bem, mas eu não me arrependo de nada e não estou culpando ninguém, não é culpa do Fogaça, não é culpa... As circunstâncias. O ser humano, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Eu sou a mesma pessoa, eu era a mesma pessoa. A minha circunstância mudou. Se eu sendo o Pompeu, vice do Tarso, eu ganhava de vice-governador. Claro. O Pompeu, sendo vice do Fogaça, perdi. O que mudou? Fui eu? Não, as minhas circunstâncias. Claro que sim. E a vida é assim. Bom, fiquei 4 anos sem mandato, né? Voltei para o Banco do Brasil. Foi um período complicado. Um período complicado, mas, enfim, não morri. Muitas pessoas, não se levanta mais. Não se encontra. E ainda vai ser candidato a deputado federal de novo? Ninguém lembra. Do nada, deputado federal, 4 anos depois. Sem tempo de fazer política, sem tempo de circular. Nada, sem um troco, sem dinheiro, sem emenda, sem gasolina. Recurso, sem lenço, sem documento. Sem lenço, sem documento. E eu meti a cara. Bem carudo, bem peitudo, né, com a cara e a coragem, corri e fiz 92 mil votos. Meu Deus, que votação. 92 mil votos. Eu achava que era fácil. Depois que deu a eleição, eu digo, mas como era difícil, entendeu? Mas, enfim, fiz 92 mil votos. Voltei, né, 4 anos depois, de deputado federal. Na eleição seguinte, me reelegi deputado federal e agora me elegi pela 3ª vez. Ou seja, foram 3 mandatos, um intervalo e depois mais 3 mandatos de deputado federal. O que eu quero dizer com tudo isso que eu estou te falando? Para dizer que eu não tenho medo de concorrer a governador. Não tenho medo de concorrer a uma disputa majoritária. Mas tu vai perder. É do jogo. Claro. Eu não nasci deputado. Eu não preciso morrer deputado. Não vou morrer deputado. E eu não preciso ficar lá a vida inteira. Um outro pode vir no meu lugar. Eu vou dizer para ti, se um dia for candidato a deputado pelo PDT... Governador. Desculpa, governador pelo PDT, eu vou dizer para ti, não sei se ganha, mas não é da necessidade de ganhar. Mas eu vou dizer para ti, uma coisa eu tenho certeza.
a gente monta uma nominata de deputado estadual do PDT desse tamanho. Nós vamos eleger 8 deputados estaduais. Pois é. E monta uma nominata de deputado federal para eleger 4 deputados federal. Posso eu não ganhar, mas o PDT fica desse tamanho. Gigante. E eu retribuo para esse partido que me deu a condição de ser o que eu sou. Vereador, prefeito, deputado estadual. Aliás, eu vou dizer para ti, na verdade, eu fui deputado estadual 3 vezes. Pois é. Porque uma, eu renunciei para ser prefeito. Voltou. Ou seja, eu tinha diploma de deputado, assumi de deputado e renunciei para ser prefeito. Então, eu sou o único político do Rio Grande que tem 3 diplomas e 2 mandatos de deputado estadual. Eu me elegi 3 vezes, mas cumpri 2 mandatos. Então, eu não tenho medo de disputa. Agora, também não vou me atirar assim, Claro. sair correndo. Ah, eu quero ser Algo candidato que a não está bem governador. construído, né? Não, o partido tem que saber o que quer. Se o partido quiser, vamos construir, vamos debater. Não sou candidato de mim mesmo, nem estou me propondo a ser candidato. O que eu me proponho é, na próxima eleição, ser candidato a deputado federal. Quer dizer, alguém que faz 100 mil votos na eleição, é o mais votado do partido, numa eleição difícil. Difícil. E assim, abrir mão de concorrer seria algo inusitado. O partido não querer que concorra, eu diria assim, é ruim para mim não concorrer e é ruim para o PDT Claro. eu não concorrer. Sabe o que é? É ruim para os dois. Se o partido quer algo mais, bom, o partido tem que construir, isso é uma coisa que se faz coletivamente, conjuntamente, e acho que o PDT é um partido grande que deve ter um candidato a governador na próxima eleição. Mas isso não quer dizer que tenha que ser eu, entendeu? E nem quer dizer que eu vá fugir da raia de uma perspectiva. O Romildo, é importante que eu diga, na verdade, nós queríamos o Romildo. E nós não preparamos o Romildo, nós nos preparamos para ter o Romildo. Ou seja, nós é que queríamos o Romildo, nós que queríamos ele. E as circunstâncias mudaram, que chegou no fim, ele não era candidato. O problema é que ele demorou demais para dizer que não era, definitivamente. Porque um dia que era, outro dia que não era, entendeu? E aí vai, não vai. Nós ficamos na última hora. Algo parecido, na minha opinião, aconteceu com o Beto Albuquerque. Beto Albuquerque também, na última hora, deixou de ser candidato a governador pelo PSB. O que aconteceu? O PSB ficou meio sem referência. O Romildo deixou de ser candidato. Eu compreendo, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, nenhuma crítica, muito pelo contrário. Agora, uma coisa eu deixo consignado aqui. Não dá para a gente misturar política, religião e futebol. Isso não dá certo. A religião é fé, a minha fé é minha crença. Quanto mais reclamarem da minha fé, mais fé eu vou ter. A política, o futebol é paixão, é emoção. Eu estou olhando o jogo, estou xingando o meu time, daqui a pouco meu time faz um gol, eu faço uma declaração de amor para o time. Eu estou xingando um jogador que deu 3 erradas, entendeu? E daqui a pouco ele vai lá e faz um golaço, dá vontade de ir lá dar uns beijos. Entendeu? Isso é paixão, entendeu? Ela vai do amor ao ódio, de uma ponta a outra. E a outra coisa é razão, que é a política. A política tem razão de ser. O futebol é paixão e a fé é crença. Eu tenho crença na minha fé. Então, não misture as 3 coisas. Nenhuma com a outra. Quando tu misturar fé e política, vai começar a complicar. Paixão e razão não vai dar certo. Então, nós temos que tratar a política com razão, com equilíbrio, com responsabilidade. E isso talvez tenha nos atrapalhado. Né? Nós ficamos, assim, muito dependentes do Grêmio. Eu sou colorado, já estava torcendo para o Grêmio por causa do Romildo. Claro. Né? E eu gosto do Romildo, tenho um carinho, tenho um respeito por ele, enfim, mas isso não dá mais. É página virada, nós temos que olhar para frente e não misturar futebol com política. Se o PDT quer ter um candidato, não tem que esperar ele ganhar o jogo do Grêmio para ser candidato do PDT. Esperar já ganhar o jogo do Inter para ser candidato do PDT. Tem que jogar no nosso time, jogar no time do PDT, aqui que é o jogo. Ícaro, sempre no Dia dos Pais, um vídeo nas redes do Pompeu invade todos de emoção, que é... Poesia dos Pais. É, a Poesia dos Pais, que é muito bacana, o jeito que tu declama, a paixão que tu coloca. Tu te importaria em dividir conosco, com toda a nossa audiência aí nas rádios, nas redes sociais, para colocar para nós aí, cara? Então, pai, figura sublime, da voz sóbria e soberana,
essência da alma humana, de respeito e lealdade, minha maior autoridade, braço forte, mão segura, olhar firme e de ternura, és meu exemplo de vida, minha companhia preferida, símbolo de luta e bravura. Tua presença, meu pai, me dá força e coragem. Eu me espelho em tua imagem para seguir o teu caminho. Contigo não tô sozinho, mas tua ausência me dói e a saudade me corrói. Me falta chão, perco o trilho, mas saiba, meu pai, que teu filho precisa de ti, meu herói. Ah, Olê! muito bom. Ô, Ícaro, uma curiosidade. Que série tu tá, Ícaro? Sexto. Sexto ano. Os coleguinhas falam de política ou surge alguma coisa de Bolsonaro, Lula, sabe que Ah, teu pai é deputado, como é que é ali na... eles sabem, mas tipo, não acontece muito essas tretas. É? A não ser eu, um colega que a gente gosta, sabe, falar Sim. sobre isso, sabe? Tem outro Mas, coleguinha assim que tu sim, consegue ter sim. uma conversa mais... Sim. Que tu acompanha desde que nasceu, né? Uhum. Sabe mais que os outros, certamente, né? Mais que alguns professores. Pô, sim. Que exagero. Não, mas... Não, falando sério mesmo. É. Os professores já admitiu que sabe, mas que eu sei mais que ele. Em quê? Em política. É, mas claro, mas de tanto Um acompanhar. cidadão sincero, né? Claro. E tu te preocupa com teu pai, às vezes vê alguns fatos na política, principalmente muitos ataques de vez em quando. Isso sim, isso é algo que realmente na época já me preocupou mais. Sim. Mas muito mais, principalmente naquela época, porque começaram a me falar sobre esses ataques, eu comecei a ouvir mais, Sim. mas fala menos. E eu comecei a me preocupar muito, sabe? Tive até algumas crises. Eu imagino. Mas sempre te acostumou a tua casa ser sempre cheia, né? Seja aqui em Sim. Porto Alegre, ou quando tá na Serra, ou quando tá lá no litoral. Sempre a vida cercada de muitos amigos, né? Que isso, por um lado, também é bom, né? Casa sempre cheia, né? É. Isso é um bom motivo pra levar algum amigo lá pra casa. É, mas é verdade, né? E, Ícaro, te passa pela cabeça um dia seguir essa trajetória na política? Muitas vezes já me passaram também, quase todo mundo que eu conheço me recomenda sobre isso. Isso dizer porque eu conheço bem. Pois é, Em política, eu vivo isso e é algo que tem na minha vida desde que eu nasci. Tanto que o pai mencionou que ele, quando ele foi gerente no banco, a eleição que ele perdeu foi quando eu nasci. Sou torcerna. Acontece que simplesmente eu nasci na campanha, né? Esse ano seguinte era campanha. Pois é. Da lida mesmo, né? Vai ser algo que vai surgir de forma muito natural na tua vida, né? E o que tu pensa na política, Ícaro? Um dia entrar na política ou não vai entrar na política? O que tu pensa? Eu penso realmente em entrar na política um dia. É, pelo PDT do pai. Pelo PDT. Tem que ser. Mas até hoje eu lembro que acho que toda vez que o pai vai votar, eu vejo ele indo lá, tem sempre alguém dizendo: bah, minha família acompanha o PDT desde que eu nasci. Todo mundo, simplesmente, todo mundo vai falar com o pai sobre isso. Mente em cidade como Ijuí, Cruz Altas, cidade mais interior, principalmente que o pai tá lá. Lá a família tá junto. Que bacana, né? Que bacana ter Isso, essa consciência, o né? que ele está dizendo, as pessoas vêm e contam histórias. Ah, meu pai já era do PDT, meu avô era do PDT. Então, o PDT é um partido que tem no Rio Grande do Sul muita raiz, em que pese nessa eleição não tenha saído tão Sim. bem quanto a gente gostaria, né? O Vieira não fez tantos votos quanto a gente esperava. O Vieira é uma grande figura, uma pessoa honrada. Teve aqui, tomou 2 garrafas de vinho conosco. um político de escola, né? Uhum. E foi vereador em Porto Alegre, deputado estadual 3 federal. vezes, presidente da Assembleia, foi deputado federal comigo. Eu fui o líder dele e depois fui liderado por ele. Então nós temos uma trajetória grande. Mas infelizmente então não deu os votos que a gente gostaria, porque a eleição ficou muito polarizada, essa coisa de Bolsonaro, Lula, Lula e Bolsonaro. Mas nem por isso vai diminuir a grandeza, a dignidade da história do Vieira. Ou mesmo a coisa o Ciro, né? Não vai diminuir a grandeza do Ciro porque ele não fez tantos votos, porque a eleição polarizou. Claro. Né? O pessoal que ia votar nele no primeiro turno passaram por Lula para poder matar a eleição no primeiro turno. Isso aí. Outros que estavam com ele passaram por Bolsonaro porque com medo que o Lula ganhasse o primeiro turno e acabaram esvaziando a candidatura do Ciro. Isso não diminui a dignidade, a grandeza, a memória, a história do Ciro. Então, o PDT, na verdade, é um partido
de centro-esquerda, um partido que tem uma memória, tem uma história muito grande, muito rica, é um partido necessário para o Rio Grande e para o Brasil. Felizmente, é um partido que sobreviveu às cláusulas, todas as cláusulas de barreira, está bem acima de qualquer cláusula de barreira, mas isso que o Ícaro disse, do jeito dele, é verdade. As pessoas chegam e contam histórias. Olha, na minha família, sempre o pessoal é brisolista, é pedetista, é trabalhista. Então, esta coisa do PDT, da sua memória, da sua história, eu ainda digo que isso vai nos levar a um momento de vitória. Essas raízes, porque eu tenho uma expressão que eu digo assim, Voltaire, que na natureza, todos nós admiramos a natureza. E vários valores se esmeram e se expressam na natureza. Mas vou dar um como simbolismo: a árvore. Então, as árvores formam as matas, e as matas têm as suas árvores. Então, cada um que olha uma árvore tem um jeito de olhar e de admirar. Então, muitos olham as árvores e admiram o caule, robusto, forte, né, enorme. Então, eu fico impressionado com aquela força daquele caule. Outros olham a mesma árvore e enxergam as folhas. Uma árvore frondosa, muitas folhas, generosa na sua folhagem. Outros olham a mesma árvore e enxergam suas flores, pelos seus perfumes, pelo seu colorido das flores. E outros que olham a mesma árvore dão importância para os seus frutos. A árvore carregada de frutos, se impressionam e se deliciam com aqueles frutos. E a grande maioria esquece de uma coisa fundamental, que são as raízes daquelas árvores. Sem as raízes não tem caule, não tem folhas, não tem flores e não tem fruto. Então a gente precisa de raiz. O Ícaro está aqui, e ele precisa de uma raiz. Eu sou a raiz, cuja raiz veio da raiz do meu pai. Eu sou um broto da raiz do meu pai, que o meu avô, entendeu? E nós temos que entender essa trajetória. E o PDT é tanto isso. É a raiz que vem de longe. Então vai ter uma hora que vai brotar dessas raízes valores tão relevantes, tão importantes, que esta memória, que essa história, que esse passado de glória vai construir um momento de vitória do PDT e do trabalhismo. Eu acredito piamente nisso. Não sei se vai acontecer isso comigo, por uma grande vitória, o PDT voltar a governar o Rio Grande do Sul, mas se me chamarem, eu não fujo da raia. Mas se não for eu, um outro será. O PDT vai ser, mais cedo ou mais tarde, vitorioso aqui no Rio Grande, porque é um grande partido e vai voltar a governar o Rio Grande. O PDT é o partido aqui no estado, o terceiro partido com maior número de prefeitos e vices, elegeu para deputado federal Pompeu de Matos como mais votado, Afonso Mota é o segundo deputado federal que entrou na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa Eduardo Loureiro se reelegeu, Gerson Burman se reelegeu, Marenco se reelegeu e agora o Socella retorna com muita justiça, porque é um trabalhador nato também, são os 4 deputados estaduais e um exército de prefeitos e vices, né? E veja bem, esses 4 deputados que nos representam estão muito aquém da nossa representatividade de prefeitos. Pois é, exatamente. Nós com 66 prefeitos, 72 vice, 712 vereadores. Se essa massa de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos pegar junto, nós tínhamos que eleger 6, 7 deputados estaduais. No mínimo. Entendeu? Né? Claro que são homens de valor, como é o Eduardo Loureiro, né, 50 mil votos, o Marenco, quase 30, o Burman, quase 30 mil votos, o Socella, 25 mil votos. Voltando, né? O doutor Ayrton, quase lá de Venâncio. Faltou para ele não, para nós, do PDT, 3 mil votos para eleger 5, mais um. E o povo nos deu esses votos. Nos deu. Só que a justiça não permitiu que nós contasse, porque esses votos foram entregues à candidatura do Paulo Azeredo, 4.500 votos, e ele teve um problema de registro da candidatura. Ele é vereador em Montenegro e tem o problema do registro da candidatura, então esses votos não foram contabilizados. Eles estão ainda sendo disputados, discutidos na justiça. Se isso, digamos assim, for vencido pelo Paulo Azeredo, pelo PDT, o PDT vai ganhar mais um deputado. Então, seria muito justo que isso acontecesse, porque a grandeza do PDT é maior do que 4 deputados. 5, eu diria assim, estaria razoável. E federal, a Juliana Brizola não entrou por um detalhe. Esteve aqui conosco também, né? Mas aí tinha uma disputa entre ela e o Afonso, uma diferença de 1.000 votos. Ou entraria o Afonso e ela ficaria fora, como efetivamente ficou, ou entraria ela e ficaria fora, o Afonso,
né? Então, não tinha lugar para 3. A nossa legenda não comportou 3. Mas, mesmo assim, eu tenho orgulho, né, do PDT gaúcho ter me distinguido com mais de 100 mil votos. Isso aí, eu vou dizer para ti, me dá uma responsabilidade muito grande, um peso bem forte para mim carregar. Mas que Deus dá o peso para carregar conforme a força para sustentar. Ele te tira os dentes e alarga a goela, né? Então, ele te dá o desafio, mas te dá energia para tu superar e suplantar. E é como eu vejo e é como eu vou fazer lá em Brasília. Sob o ponto de vista do PDT na presidência estadual, o Pompeu também já foi presidente do partido, fez uma belíssima gestão, presente também. Atualmente o Ciro Simone, que foi deputado estadual, secretário de saúde, tem toda uma trajetória, é o presidente. O que deve acontecer agora com o diretório estadual? Tu tens projeto de voltar ali para o comando, Pompeu, ou pretende abrir para novas oportunidades? Não, Como é na que tá essa verdade, questão? na verdade, assim, ó, eu fui presidente do partido lá atrás, aliás, fui o único presidente eleito pelo voto dos filiados. Pois é, teve uma no Rio Grande do disputa Sul. muito forte naquela É, época, né? e eu ganhei aquela disputa. É. Depois, na eleição seguinte, eu não queria mais concorrer, nós indicamos o Romildo. E aí havia uma disputa interna no PDT. E o Romildo propôs, então, que ele aceitava a indicação de ser o candidato da nossa chapa se eu fosse de vice dele, porque era uma disputa pesada. Claro. Eu relutei e acabei aceitando. Aceitei e ganhamos, foi 2-1, a vitória. Uhum. E o Romildo virou presidente e eu vice. Na outra eleição já não teve disputa, porque daí, se tivesse disputa, ganhava de novo. O Romildo se reelegeu e eu também. E na outra não teve disputa, o Romildo se reelegeu e eu também. Foram 3 eleições. E aí o Romildo saiu para o Grêmio, eu era o vice. Acabou. Automaticamente assumi. E na eleição seguinte eu disputei, não houve disputa, foi consenso, ganhei de novo. E na outra de novo, e na outra de novo. Foram mais 3. E na última agora, não teve mais eleição. E era para ter, e eu disse que não disputaria mais. Eu não queria mais ser o presidente. Acho que a minha parte eu tinha feito. Fiquei 6, 7 anos de vice, 6, 7 anos de presidente, né? Fiquei ali 12, 13 anos Claro. de Vivenciando o partido. de presidente do partido, de vice e de presidente. Aí o vice era o Ciro. Aí eu não tinha eleição, eu até propus, vamos fazer eleição, mas veio a pandemia, digamos, me licenciei, o Ciro Simone assumiu, tocou o partido, nós estamos aí trabalhando junto, não há nenhum problema. Enfim, eu sei que nós precisamos fazer algumas ações, algumas modificações, um aperfeiçoamento, mexer com algumas coisas, mas não tem que ficar se queixando de ninguém. Claro, olhar para frente. Olhar para frente. Né? A mão que aponta um dedo para lá, aponta 3 dedos para cá. É. Então não tem que ficar se queixando do Romildo que foi, do Pompeu que foi, do Ciro que é. Nós temos que oportunizar para quem possa ser. Eu sei muita gente deseja até que, quem sabe o Pompeu volta. Eu, se depender de mim, não. Eu cumpri a minha tarefa. Agora, na vida, nada é impossível. Eu não estou dizendo que eu tenha que ser o presidente, mas podemos construir um projeto onde o PDT se esmere em criar um clima, um mecanismo, criar um movimento, criar uma mobilização de tal sorte que ele prepare uma candidatura ao governo do Estado. Eu topo entrar para dentro desse projeto. Claro, um Não projeto quer mais dizer a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Não quer dizer que tenha que ser eu o candidato. Sim, mas né? que Mas faça... que a gente prepare alguém, eu diria assim, tem que ser alguém um pouco cascudo, né? Que meta a cara. Mas não pode ficar 4 anos, 3 anos sendo candidato e na última hora desistir. Tem que ser alguém que vá até o fim. As devas, como a gente jogava a bolida, né? Sim. Pagando para ver. Então, esse é o debate que o PDT vai ter que fazer. Não tem como ficar sem fazer esse debate internamente, passada a eleição, onde eu espero que a gente saia vivo, né? Porque o PDT se arranhou nessa eleição, se machucou, enfim, saiu ferido dessa eleição. Nós queríamos mais que 4 deputados estaduais, só elegemos 4. Nós queríamos mais que 2 federais, só elegemos 2. E não tivemos nenhum um êxito para o governo do Estado. Então, nós queríamos mais. Então, somos machucados, mas saímos vivos. É importante dizer, para aqueles que anunciavam a nossa morte, nós proclamamos a nossa ressurreição. Pois é. O PDT está muito vivo, aceso, de pé, disposto, animado. Não sei se tão animado, mas está disposto, né, a enfrentar as adversidades. Essa eleição passou, é um episódio, não se repete, nunca vai ter uma eleição igual a outra,
Vamos ver o que vem pela frente. O que nós precisamos é nos preparar para enfrentar essas eleições. E aí começa o PDT preparando internamente. Quem madruga, Deus ajuda. É verdade. Boi lerdo, bebe água suja. Com E quem certeza. chega primeiro na fonte bebe da melhor água. Água Então é assim que nós limpíssima. temos que fazer. Também tem a questão, né? O mundo gira, passa muito rápido, mas no próximo ano o PDT também vai ter um grande prêmio, né, para os prefeitos, o presidente da FAMURS. Historicamente, internamente, sempre se fala, né? Quem tem o apoio do Pompeu acaba sendo vencedor. Vai te envolver, ajudar mais alguém, ou vai ficar Não, neutro? primeiro que é um exagero dizer isso. Mas é o que dizem. Não, mas é um exagero. Na verdade, eu sempre tomei posição em favor de uma ou de outra candidatura. Essa candidatura ganhou, vamos dizer assim, eu coloquei ali um tijolinho na construção, mas ninguém faz nada sozinho. É Claro. uma coisa coletiva. Talvez eu possa ter feito o pouco que faltava para entregar o que precisava, né? Mas é uma questão de conjunto. E vamos ver essa construção como é que vai. Nós temos nomes, nós temos o Maranata, o Marcelo Maranata, Prefeito de que Guaíba. administra o maior município que o PDT administra, é Guaíba, não só em termos de população, como de PIB, é um município importante. Então, ele é um prefeito importante, é um líder importante, inclusive a esposa dele, a Deise Maranata, primeira-dama, Foi candidata concorreu a a deputada. deputada estadual, fez quase 15 mil votos. É. Então, uma votação bem expressiva. O Marcelo é um líder bem importante, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tu não pode desconhecer Claro. a importância do líder. E eu sei porque eu fui quem filiou ele no partido. Sim. Briguei muito, até com ele, para filiar ele no partido, eu queria. E graças a ele estar no PDT, é que o PDT tem o prefeito e ele é o prefeito. Claro. Porque se a gente não tivesse essa conjuntura, eu sei que também se propõe a concorrer o prefeito Luciano Orsi, de Campo Bom. Campo Bom. Ele já é um prefeito, o Marcelo é prefeito de primeiro mandato. Ele já é reeleito. O Orsi, o Luciano é de segundo mandato, de uma família tradicional, trabalhista, peretista, enfim, tem toda uma trajetória. É um município importante também, Campo Bom, é um nome que se propõe. Tem um nome jovem do PDT, é um nome assim, raiz do PDT, jovem, que o Orsi, o Luciano Orsi, é raiz já mais crescido, mais maduro. E o Diego Picucci é uma raiz mais recente, jovem. Corajoso PDT, também. Corajoso, né? E ele levantou o PDT em Parobé. Nós, uma vida inteira, corremos atrás de uma eleição em Parobé, nunca ganhamos. Beliscamos várias vezes. E o Diego ganhou 2. Se elegeu e se reelegeu. E a última, assim, como a gente diz, de rebenque abanando, né, frouxo. E agora mesmo lá ele lançou um candidato a deputado estadual e ele concorreu a deputado estadual e fez 10 mil votos. Né? Então, tem uma liderança bem expressiva. Ele também pretende se candidatar, pelo quanto sei, né? E falam de uma terceira, quarta candidatura, então, o prefeito... Jacques, de Santo Ângelo? O Jacques, de Santo Ângelo. Cogita uma perspectiva do Jacques, prefeito Jacques, de Santo Ângelo, ser candidato. E ainda tem uma quinta candidatura, que é o candidato que na outra eleição concorreu, apoiado pelo Socella. O prefeito de Gentil. De Gentil, o Alceni. Então, são 5 nomes que falam, e eu diria assim, todos eles, né? O Alceni já concorreu, é prefeito, reeleito, é a terceira vez que é prefeito. O Jacques, prefeito da capital missioneira, eleito e reeleito. Com apoio do Loureiro, né? Com apoio do Loureiro, é um nome importante. O Orsi, já disse, de uma família tradicional trabalhista, né, prefeito de Campo Bom, uma cidade importante. O Diego Picucci, um jovem afirmado, 2 mandatos de prefeito, né, tem uma qualidade, né, vamos dizer, diferenciada, né, bem diferenciada. E o Maranata, que simplesmente é o prefeito do maior município, que ele é verdade que é o primeiro mandato, né, comparando com os outros todos têm mais mandato que ele, mais tempo de trabalhismo, mais tempo de casa. Ele tem menos tempo de casa, mas ele também, por outro lado, ele governa o maior município. Já foi 2 vezes vice-presidente da FAMURS. Que o PDT governa, foi 2 vezes vice-presidente da FAMURS. Então, eu te dei, assim,
o indicativo de que todos têm predicado. Claro. E veja a grandeza do PDT. Veja a grandeza do PDT. Eu falei Bons de 5 nomes. prefeitos. É, E eu poderia ter falado de 50. claro. Um melhor do que o outro. Então, mostra que o PDT... Por isso que eu reclamo que é muito pouco o PDT ter 4 deputados na Assembleia. Se refletisse o voto dos nossos prefeitos, É. nas eleições municipais, eu teria 7, 8. Se refletisse os votos dos nossos vereadores do PDT, se os vereadores do PDT votassem nos deputados do PDT, fizessem campanha para o deputado do Pois PDT, nós teríamos. Tem muito vereador nosso que fez campanha para o Lula, fez campanha para o Bolsonaro, Pois fez é. campanha para o Bibo Nunes, fez campanha não sei para quem, menos para o PDT. Não é justo. Ele se elegeu graças ao PDT. Ele está ali de vereador graças ao PDT. Prefeitos nossos que fizeram, prefeito do PDT fazendo campanha para o Bibo Nunes e para a filha do Bibo Nunes. Meu Deus. Não é justo. Não vou dizer, declinar o nome aqui, Sim. mas não é justo, não é correto. Para ele se eleger, ele vai no PDT, mas então vai lá. A porta é serventia da casa, mas então vai para lá. Sim, Porque não quando é ele justo. precisa, nós vamos lá para apoiar ele, entregamos a sigla e damos um apoio. Quando nós precisamos, ele deposita os ovos no outro ninho. Não é justo. Então, essas coisas nós vamos avaliar. Isso não vai mais se repetir no PDT. Não é que a gente fica aí demarcando a trajetória. Mas se fizessem para ti, Não dá. entendeu? Não dá. Eu não quero para os outros o que eu não desejo para mim. É. Não quero para mim o que eu não desejo para os outros. Essa é a realidade. O deputado federal Pompeu de Matos, mais de 100 mil votos. Tua orientação para o segundo turno? Acata o diretório estadual e nacional, mas não vai entrar em campanha. Eu vou dizer para ti, Bolsonaro, Lula ou Eduardo Leite e eu Onyx? sou do PDT. Eu queria o Ciro. É o meu candidato, votei, apoiei, defendi, enquanto que alguns nossos defendiam Lula. o Lula, outros defendiam o Bolsonaro. E que agora, no segundo turno, uns estão se matando pelo Lula, outros se matando pelo Bolsonaro. Eu vou sobrar para acalmar um e outro, entendeu? Eu quero ser aí o apaziguador de tudo isso. Mas eu tenho lado, eu vou seguir o lado do partido. O partido escolheu o Ciro, era o meu candidato, o Ciro. Se o partido escolheu o Lula, eu vou seguir o que o partido diz, entendeu? Não vou ficar fazendo alarme nas esquinas, fazendo gritedo, mas quem me conhece sabe da minha posição, da minha trajetória, da minha memória, enfim, da minha postura. Eu vou seguir o partido. Sempre fiz isso. Aqui, em que pese, nós tínhamos bastante dificuldade com o Leite, no governo do Leite, o PDT fez oposição, mas o partido definiu, pela maioria, que vai apoiar o Leite. Eu vou seguir o partido. Não vou sair fazendo alarme, fazendo bandeiraço, eu acho que nem precisa, porque quem tem liderança e as pessoas ouvem e seguem, entendeu? Então essa é a minha postura de coerência com o meu partido, porque eu tenho compromisso com o PDT, porque a eleição de segundo turno não é do que tu prefere, é do que tu rejeita. Então eu não prefiro o Leite, mas o PDT não prefere o Leite, o PDT não quer votar No Onyx. O PDT não prefere o Lula. O PDT não quer votar no Bolsonaro. Então é isso que as pessoas não entendem. A eleição de segundo turno não é de escolha, não é de quem tu quer. O que eu queria foi embora. Eu não tenho mais o que eu quero. Tenho o que sobrou. E o que sobrou, isso é lamentável que seja desse jeito, mas a regra é essa e a eleição é desse jeito e é assim que a gente tem que se posicionar. Respeitando sempre, eu digo para amigos meus do PDT, digo, tchê, tu é do PDT, respeita o PDT. Se alguém lá quer votar no Bolsonaro, pelo menos fica quieto, né? Sim. Pelo menos fica quieto. Respeita teu partido que te deu a legenda, que te deu o mandato, que te deu a oportunidade. Tu estás aí graças ao PDT, respeita. É isso que eu peço para os nossos dirigentes, os nossos mandatários que têm mandato, que respeite. Porque o partido tomou uma decisão nacional e tomou uma decisão estadual. Porque se isso não vale, daí não tem sentido. Pois é. Não tem sentido. Partido, Eu fiz 100.112 votos mais um. Mas eu não me elegi sozinho. Eu me elegi ainda assim com a legenda do partido. Claro. Porque precisava 180 mil para uma legenda inteira, para me dizer assim, eu me elegi. E mesmo assim eu não me elegeria sozinho, porque se eu não estou na legenda do PDT, não estou na sigla do PDT, eu nem candidato seria. Entendeu? O meu número é 1212, que é o 12 do PDT. Sim. Então, eu sou um homem que respeita partido, sou raiz do partido, sou fundador do partido. Eu concorri 12 vezes por um único partido e me elegi 11 vezes. Não, olha. E me elegi 11 vezes por esse partido. E só não me elegi
às 12, porque numa dessas A eu conjuntura... tava a cavalo, É. mas na garupa. Aí o cavalo rodou, o cavaleiro caiu, o garupeiro se foi. Sabe? Não era um Caí, cabeça de mas chave. caí de pé no chão, Claro. cabeça no lugar, olhos no horizonte e voltei. Voltou. Como dizia o Anônimo do Gourmet, como é que é? Voltaremos. Voltaremos. E eu voltei. Voltou. Voltei e tô aqui, bem vivinho da Silva. Então, tenho muita convicção no que digo. Se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tem daquilo que eu acredito. Tu acha que o PDT pode estar no governo do estado numa possível vitória do Leite, com esse clima de campanha? Quarta-feira tem até um movimento de apoio aí dos prefeitos do PDT para o Leite. Tu acha que pode, daqui a pouco, pegar uma secretaria de educação, implementar um projeto de educação integral, colocar um pouco das bandeiras do PDT no espaço que sobra ali do governo? Eu diria assim, Voltaire, cada angústia é o seu momento. Sim. Não dá para colocar a carroça na frente dos bois, até porque Daqui a pouco um deputado virar secretário para poder ter essa possibilidade do Ayrton assumir também. Então não tem nada assim definido, essa discussão não houve, ninguém, o partido não decidiu apoiar o Leite por conta disso, daquilo, daquele outro, em troca disso, daquilo, daquela outra coisa. Não tem absolutamente nenhum pedido, nenhuma oferta, nenhuma troca, nenhuma negociação. Posso dizer porque eu participei ali. E, aliás, eu fiz questão de dizer isso, que não pode ser. É uma eleição de segundo turno, tu vai ter que votar no segundo turno, entendeu? Eu não tenho que exigir isso ou aquilo para votar nesse ou naquele no segundo turno. Se o partido tem essa convicção por sua maioria, segue o caminho. Bom, lá na frente, ganhando o projeto, pode ser debatido, pode ser discutido, não é proibido, entendeu? Mas quem tem a palavra é o vencedor. Né? Ninguém vai lá se oferecer. O PDT não depende de ir lá se oferecer para pedir um cargo. Ou se ele for convidado, vamos avaliar. Na eleição passada, por exemplo, posso dizer para ti, nós fomos convidados pelo Leite. Foram, né? Fomos. E recusamos. Pois é. Recusamos, porque a oferta era... tu era presidente. Eu era o presidente. Ele te chamou lá no palácio até. Não, na verdade, ele não estava no palácio, me chamou lá no bolo de noiva. Lá onde fazem a partilha dos cargos. E a oferta era tão assim, na minha concepção, era um despropósito, a oferta que foi feita. E que nós reunimos o partido. Fui lá, colhia as impressões ele convidou para ir para o governo e fomos ouvir o que ele tinha a dizer, qual é o papel Era uma nosso. secretaria na época? Era uma secretaria nua. Sim. Então, praticamente só o secretário. Então, não dava a dimensão do PDT, não dava a expressão, era um batalhão. Né? E nós voltamos e eu coloquei para executivo do partido, todo mundo disse não. Não fui eu que disse não. Sim, foi o diretório. O partido disse não. E vamos dizer assim, se vir com a mesma proposta, vamos dizer assim, vamos por hipótese que o Leite ganhe e venha e convide o PDT. O que era a Secretaria dos Municípios? Era a Secretaria de Educação. Educação de novo, porque a última vez foi o Vieira ali com o Sartori, depois o PDT saiu do governo. Mas era uma educação que não tinha nada a ver com o que tinha sido com o Sartori. Era uma coisa assim muito aquém. Né? Então, nós respeitosamente declinamos do convite, agradecemos e não fizemos nenhuma crítica, nenhum reparo. Sim. Eu acho que é assim. Vida que segue. É respeitosa, vida que segue. E, então, por isso que eu disse que não tem nada do que adiantar. Se houver um convite e se esse convite chegar, a gente pode dialogar e aí vamos ver o que será e depende do que for, o partido vai avaliar. Mas isso não tem nada a ver com o apoio à eleição. Sim. O apoio é de convicção. Claro que sim. É de lado. O PDT tomou um lado e esse lado tomou em favor do Leite por uma série de circunstâncias que eu diria assim que é não seguir naquela outra linha. Que, aliás, é a posição que o PT também tomou. Exatamente. Quantos filhos Pompeu de Matos? Que pergunta difícil, né, Ícaro? 7. 7? Ele respondeu por mim. Tenho 7 filhos maravilhosos. Começar pelo Thales, que é o mais velho. Matheus. Depois o Matheus. Que está na política. Que é o vereador e presidente da Câmara de Juí. E é advogado, colega, advogado, faz um bom trabalho lá. Humberto. Daí o Humberto, que trabalha na Serra Gaúcha. Em Brasília. Não, o Humberto está em Brasília. Está em Brasília. Daí o Leonel Brizola Pompeu de Matos, que se formou advogado agora e que... Mais um advogado na família. É mais um advogado na família, é verdade. E está lá na Serra, ele é concursado da Prefeitura de Canela.
Então já fechou a conta aí, 4, né? 4. Daí vem a Júlia, que é a 5ª. Né? A Júlia está fazendo... Que tava dando um show na Rádio Grenal, né? Estava lá na Rádio Grenal. Na A Pampa Júlia lá, a Júlia está fazendo jornalismo, né? Ela quer se dedicar ao jornalismo esportivo. Ela faz 2 faculdades. Faz tá na num PUC, momento bom, né, pro jornalismo esportivo das mulheres, né? as a hora mulheres das estão ocupando estão espaço. ocupando espaço. Ela está fazendo, então, na PUC jornalismo Famecos, onde eu e me está formei fazendo educação física, ou seja, a parte esportiva, também. né? Para conhecer mais a parte da fisicultura, enfim, da Claro. educação física. Ela está fazendo na URGS, na Universidade Federal. Faz 2 faculdades. E depois vem quem? Ícaro. O Ícaro, Hermes, Quesani e Pompeu de Matos, com todos esses nomes. E para fechar, a Isis. Hermes, Quesani e Pompeu de Matos. A Isis só tem 3 anos. Né? Então tá feito o time. É uma gracinha, né? É uma Tá o gracinha. Pompeu tomando café da manhã com prefeitos, vereadores, lideranças, e ela tá ali, E na ela vem e mesa. senta em cima da mesa. Ela é um amor. E dá as ordens. E a Franda tá dando todo o suporte, nossa querida amiga, né? A Fran na parceria. A Fran Quanto é tempo? uma mãe de todos. Quantos anos já com a Fran? Passou dos 20. Já passou dos 20? É verdade. Mas então conheceu a Fran uma moça? Uma menina de 17. Pois é. É. Que bacana. É a vida. Que legal, né? Uma vida boa. A Fran que... Eu só agradeço a Deus pela Vai o nosso vida abraço, que me deu. que realmente a Fran é uma joia rara, nossa grande amiga. Pompeu de Matos está aqui conosco. Olha, obrigado pelas rádios aqui, a todos que colocam. Sabe, Pompeu, tem muito imaginário, né? Até hoje, né? Nacionalmente, sobre a sua decisão de se abster naquele impeachment da Dilma. E que, na verdade, era a melhor decisão na época, né? Porque o lado do PDT que foi a favor do impeachment não é mais PDT. Na época, o Lazier queria impeachment, era do PDT, acabou saindo. O Cherini, que hoje está lá no PL, né? Olha o 360 que deu. Como é que foi aquilo lá? Ainda te pergunto, ainda repercute página virada, né? Página virada. E, na verdade, as pessoas, Voltaire, não entende até hoje, não entende a regra do legislativo, porque as pessoas pensam assim que a abstenção é não votar em ninguém. Aí eu me abstive, então não votei em nenhum. Não é assim. Quando se tem uma eleição, uma votação que se exige quórum, não é um contra o outro, entendeu? Digamos assim, se eu for votar para TAPS em prefeito, eu votar abstenção, meu voto não conta. Claro. Entendeu? Agora, se eu vou votar numa eleição parlamentar ou em um colegiado, qualquer colegiado, todo o voto vale, se não for votação simples. As pessoas não entendem disso. E a votação qualificada, ela tem 3 tipos. Tem maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. O que é um, o que é outro? A maioria simples é assim. A Câmara dos Deputados são 513 deputados. Para funcionar, precisa quantos? A metade. Mais um. São, então, 513, 267. Isso. O que é a maioria simples? A maioria simples é a maioria do mínimo. Isso. O mínimo é 267, é a maioria da instalação da Assembleia, 267. A maioria simples, então, é 130. 130, na verdade, E 67, 130, 6, 134. Isso aí. 134. Essa é a maioria simples, tá bem? O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é a maioria dos membros do colégio. Então, a maioria absoluta é 267 votos. Se não tiver 267 votos, aquela votação não ganha. Uhum. Tu pode fazer 250 votos, contra 10, contra 20, contra 30, contra 50, mas não ganha, porque é a maioria do colegiado, essa é a maioria absoluta. E a maioria qualificada é de 2/3 ou 3/5. No caso, para caçar o presidente, é 2/3. O que é 2/3? É 2 vezes 171, porque 1/3 é 171. Então, a Dilma, para não ser cassada, ela não podia permitir
que tivesse contra ela 2/3. Entendi. Ou seja, ou ela tinha que ter Uhum. 1/3 a favor dela. Então, cada voto que não contasse contra ela, contava para quem? Para ela. Exato. Entendeu? Então, se 171 não tivesse ido votar, ela estava absolvida. Claro. Não deu 2/3 para os outros. Se 171 tivesse votado não ao impeachment, ela estava salva. Se 171 se abstivesse, ela estava salva. Entendeu? Claro. Então, votar não, a ausência ou abstenção contava para quem? Para ela. Então, por que eu votei a abstenção? Porque eu queria fazer um protesto contra a Dilma e contra o PT, que estava um momento muito ruim. Então, eu fui lá e disse, ó, e aliás, vários deputados fizeram isso, não só eu, era para ser Claro. 60, Uhum. mas foram 10. Assim, ó, como é que era? Nem Dilma, nem Temer, nem Cunha. Novas eleições já. Até hoje eu não sei porque eu decorei essa frase. É, Ele decorou. claro. porque Então, mas- na verdade, ele decorou essa frase, mas era um pouquinho mais, assim, nem Dilma, nem Temer, nem Cunha. Quero novas eleições limpas, para mais do que limpar a sujeira, lavar a alma da população brasileira. Novas eleições já. Entendeu? Claro. Então, eu aproveitei para fazer um protesto, mas o meu voto, as pessoas não sabem. Quer dizer, quem conhece a regra sabe. Foi para Dilma. Eu votei Sim. contra o impeachment. Claro, claro. Entendeu? Sim. Que era a orientação do meu partido, que era a orientação do PDT. E as pessoas, tu ficou em cima do muro. Não tem muro. Ou tu era a favor, ou tu era contra. Porque Quem não fosse votar, era a favor dela. Contava para ela. Quem votasse abstenção, contava para ela. E quem votasse não, contava para ela. E quem votou sim, e sabe quantos deu não, abstenção e ausência? Ausência não teve nenhuma. todo mundo foi votar. Todo mundo foi votar. Sabe quando deu? 143. Ou seja, ela não conseguiu nem 171. Deu 350 e poucos para o impeachment dela. Mas eu vou dizer para ti, ó, tenha consciência tranquila, cumpri com a decisão do meu partido, Sim. não devo nada para ninguém, Claro. tenho as mãos limpas, a cara limpa, não porque lavei, mas porque não sujei as mãos com as bobagens nenhuma que alguns do PT fizeram, alguns do PP que estavam no governo do PT fizeram, alguns do MDB que estavam no governo do PT fizeram, muitos do PTB que estavam no governo do PT fizeram. O PDT não teve ninguém, nem no Petrolão, nem no Mensalão, nem na Petrobras, nem na Lava Jato. PDT de cara limpa. E aí sim, aí eu que estou de cara limpa, eu sou o problema? Eu não sou o problema, eu sou a solução do problema. Eu tinha a cara limpa, né? Postura correta. E essa é a postura do PDT. Por isso que eu tenho a convicção que uma hora dessa o povo vai olhar e dizer, não, partido mesmo decente nesse país, e partido que tem raiz, que tem história, e que merece uma oportunidade, chama-se PDT, o trabalhismo. Olha o PTB onde é que está. Impressionante. Terminou. Foram vendendo a alma pro diabo. Olha o Roberto Jefferson. E quem vende a alma pro diabo, sabe o que acontece? Uma hora o diabo vem buscar. A Polícia Federal foi lá buscar. Foi lá buscar. Levou uns tiros, tomou uns tiros, tomou umas granadas, tomou. Mas levou eles. Agora ele vai sair da cadeia. O dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro, a galinha cria dentro. Vai apodrecer lá. É uma coisa maluca, entendeu? E o PDT é trabalhista. Mas não confunda com esse tipo de gente. Olha, é lamentável. 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 STF, Pompeu, como tu te posiciona? Na tua opinião, a STF tá agindo dentro da regra, tá aparecendo demais, tá cerceando? Na verdade, assim, como é que tu acompanha a pauta do STF? Eu vou te dar um exemplo. Vou imaginar o seguinte cenário. Imagina uma pessoa está doente e ela vai no médico e o médico constata que a doença dela é um câncer. Tá bem? Aí, o médico manda fazer um exame para ver o tamanho daquele câncer, enfim, a grandeza, a profundidade, a gravidade do câncer. Aí, vem os exames, o médico examina o exame e constata, ele médico, especialista, de que é um câncer grande, perigoso, e que ele tem duas maneiras de tratar. Uma, fazer uma quimioterapia preventiva para diminuir o tamanho do tumor.
e depois fazer uma cirurgia. Ou fazer com o risco de que nesse período o paciente morra, Claro. porque não vai conseguir diminuir. Uhum. Ou levar o paciente imediatamente para sala de cirurgia e cortar o câncer, porque ele está grande, se não cortar logo, o paciente pode morrer, correndo o risco do paciente morrer Também. na cirurgia. Tá bem? Aí o médico fica nessa dúvida. Na dúvida, sabe o que o médico faz? Eu vou perguntar na internet. O que o povo acha? O que tu acha que o povo vai dizer? Meu velho, cada um Vai ter vai ter uma opinião. ciência. É. Cada um vai dizer uma coisa. Todo mundo vai virar médico, todo mundo vai especialista, todo mundo é ali o profissional. Então, este exemplo eu te dou porque hoje está assim. Tá, sim. Quer dizer, quem tem que decidir é o médico e não o povo. Quem tem que decidir são os juízes e não a internet. Hoje nós estamos perguntando para a internet e cada um é advogado. É. Cada um, eu chego aqui, meu irmão, tem um irmão meu que não é formado a nada, ele dá a opinião dele com a convicção que ele não sabe resolver o problema dele, mas sabe resolver o problema do Brasil. Entendeu? Então, a pessoa não lê o processo, não sabe dos autos, não conhece, mas se posiciona contra. Né? Porque virou essa briga da internet. São os profissionais da internet. Aí a pessoa vai na internet e bota a boca em todo mundo. Chamar a ministra de prostituta, entendeu? Absurdo. E assim, mas chama os juízes, promotores, os políticos, entendeu? E chamam todos. Né? Criaram esse ambiente. E aí quem suporta? Quem aguenta? E aí fake news, digamos assim, fatos falsos sobre tu, sobre a tua família. A que ponto nós chegamos? Entendeu? Então, a justiça tem que se mandar valer. Porque tu vai lá, o cara, e fala todo dia do ministro, que o ministro é ladrão, que tem que fechar o STF, que tem que acabar com o STF, que tem que não sei o que lá. E aí tu diz, tu fica quieto? A minha mãe dizia que quanto mais tu baixa a guarda, a calça, mais aparece a bunda. Mais abaixa as costas, mais aparece a bunda. Né? Quanto mais tu te abaixa, mais a bunda aparece. O resumo é esse. Entendeu? Aí o STF vai ter que responder. É tanta agressão, tal e tamanho, tem que responder. Olha o que o Roberto Jefferson disse da ministra. E tu vai ficar quieto por isso mesmo? Vai esperar que um promotor denuncie? Ou tu toma uma atitude, ou tu toma uma atitude. E o STF chamou para ele a responsabilidade. E vou dizer assim, o STF extrapola o limite, até eventualmente pode ser. Mas tudo está com limite extrapolado. E eu vou te dar um exemplo. Está um descontrole. Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, não falo mal do STF, mas eu enfrento o STF. Claro. Eu sou advogado. E eu sou deputado. E eu tenho prerrogativas que quem estabelece as leis no país não é o STF. Sou eu, é os deputados. É o presidente da República. O STF examina a legalidade dessa lei. E se não estiver bem correto, eu posso adequar, melhorar, aperfeiçoar, corrigir. Tá bem? Então, todo mundo critica o STF. E critica sem conhecimento, porque não conhece o processo. Mas quando gente da política, gente grande, começa a criticar, e até gente que entende, aí tu começa a examinar a coisa com mais seriedade. Então, vou te dar um exemplo. Eu apresentei um projeto de lei limitando os poderes do STF. Eu apresentei. E um deputado do PDT, o André Figueiredo, também apresentou. Bom, o nosso projeto diz mais ou menos assim, que um juiz do Supremo, um ministro do Supremo, sozinho, não pode derrubar uma decisão da Câmara. Correto? Correto. Um juiz, só um do Supremo, uma decisão monocrática, a gente chama, não pode derrubar uma decisão do Senado. Um juiz sozinho não pode derrubar uma decisão do presidente da República. Porque o juiz ele é nomeado, o presidente da República é eleito. Claro. Concorda comigo? Concordo. Tá bem. Mas que um juiz sozinho não pode derrubar uma decisão da Câmara, do Senado e do presidente junto. Você não pode de um, quanto mais dos três. Tá correto? Tá bem. Votamos esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Sabe o que foi feito? Aprovado. Votamos esse projeto no Senado. Sabe o que aconteceu? Aprovado. Dizendo que a Câmara não pode ficar de joelho para um juiz do Supremo, que o Senado não pode ficar um juiz do Supremo e que o presidente da República também não pode ficar ajoelhado para um juiz do Supremo. Aí foi para o presidente Bolsonaro, que odeia o Supremo, né? Que briga com o Supremo. Claro. Que fala mal do Supremo. Faz narrativa também.
que tu acha que o Bolsonaro fez? Vetou. Vetou. Tu entendeu? Claro. Isso é coisa de... Parece que eu tô mentindo, né? Não, Mas eu tô falando publicamente. Isso eu falei na tribuna, todo mundo calou, os próprios deputados não acreditaram. Mas tu quer uma coisa pior do que isso? Quer pior do que isso? Tá sentado aí? O cidadão tá em casa, sentado? Quer pior do que isso? Pois esse projeto que limita o poder de um juiz, dizendo que ele sozinho não pode decidir, ele pode encaminhar para o colegiado do Supremo. Se o colegiado do Supremo decidir, tudo bem. Se o colegiado do Supremo decidir contra a Câmara, está bem. O colegiado decidir contra o Senado, está bem. O colegiado decidir contra o Presidente da República, está bem. Mas eu falei um só juiz. Pois bem, o Bolsonaro vetou e veio para a Câmara e para o Senado, veio para o Congresso Nacional de volta, porque quem aprecia veto é o Congresso. E sabe o que o Congresso disse? Concordou com o veto. Pois é. O Senado e a Câmara voltaram atrás, dizendo que o Senado e a Câmara têm que se ajoelhar para o STF. Pois é. Aí as decisões O presidente da República disse que ele, presidente da República, tem que se ajoelhar para o STF. É. Mas que gente louca. Aí vira só narrativa, mas quando só tem a oportunidade... fofoca. Nós tínhamos que botar, enquadrar os caras. Aí você diz para ti, quer um pouco mais? O projeto morreu, não virou lei, e o Supremo ficou dando risada. Eu fiz um outro projeto, muito parecido, mas mais apertado um pouquinho, cobrando mais. Tá lá, para ser votado. Ninguém vota. Entendeu? Então eles falam mal do Supremo, mas não, ao mesmo tempo não querem promover o enfrentamento onde tem que se dar o enfrentamento. que é nas leis. Claro. Fazer regras. Aí, como dizia Honório Lemos, eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Então eu não posso deixar, tu critica esse Alexandre de Moraes. Uhum. Mas se ele está fazendo errado, vão fazer uma lei que diga o que ele pode fazer. Quem da... faz a lei somos nós, não é ele. Dentro da linha democrática. Da linha da democracia, da linha da regra, tu entendeu? Mas não, ele simplesmente é só no grito, na ofensa. Tu imagine o prefeito de Tapes, prefeito de Camaquã, se elege prefeito e todo fim de semana ele junta gente lá ali na praça e junta os vereadores e os CCs e os amigos dele, e vai lá falar mal do juiz da cidade. Um fim de semana. No outro fim de semana diz que vai fechar o fórum. No outro fim de semana, de novo. O que tu acha que vai acontecer com o prefeito? Tu acha que o juiz vai ficar quietinho? Claro que não. Você foi o que o Bolsonaro fez com o Supremo. Ele ia lá toda semana, insultar. Um bando de louco insultar, falar mal, dizer que queria fechar a Câmara, fechar o Supremo. Meu velho, eu tanto te ameaço que você reage. Claro. Aí tu queria que o Supremo ficasse quieto. Mas isso é uma coisa assim maluca. É uma coisa maluca. E o Supremo seria muito babaca se ficasse quieto. E eu não estou defendendo o Supremo. Eu sou o deputado que defende regras para o Supremo. Tem que limitar os poderes do Supremo. Colocar, o Ciro Gomes disse, tem que colocar cada um na sua caixinha. Aquilo que cabe ao presidente da República, que cabe à Câmara e ao Senado e que cabe ao Supremo, cada um no seu lugar. Isso aí. O Supremo está ocupando espaço porque nós estamos deixando, nós estamos permitindo que isso aconteça. E aí tu reclama, eu vou te dar uma última leitura. Nós aprovamos uma lei dizendo que se criava no Brasil juiz de garantia. Uhum. Para quem não sabe, juiz de garantia, assim, tem no mundo, em outros países, é assim, o mesmo juiz que instrui o processo criminal, ele não pode dar sentença, tem que ser um outro juiz. Então, se eu sou juiz e tu és juiz, eu vou instruir o processo, ouvir testemunha, mas você vai dar sentença. Para mim, não ser contaminado com os depoimentos, você vai ler tudo de novo e vai dar sentença. Se você instrui, eu dou a sentença. Não precisa mais juiz. Em vez de eu instruir da sentença, eu só instruo e tu dá a sentença. Em vez de tu instruir da sentença, tu só instrui, eu que dou a sentença. Claro, claro. Na verdade, é a mesma coisa, só para ter duas cabeças pensantes, para não fazer as cagadas que o Moro fez ali. Uhum. Ele fez tudo e deu tudo errado. Entendeu? Tanto que o Lula está aí. Bom, resultado, aprovamos essa lei. Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado e o Bolsonaro sancionou. É lei. É lei. Um esperto lá entrou na Justiça, no Supremo,
E o ministro Fachin, ministro Fachin, só ele, em decisão monocrática, disse que a lei não vale. Entendeu? Cancelou. E sentou em cima da lei, e sabe quanto tempo está lá? Vai fazer 2 anos. E eu vou dizer para ti, e sabe por que está lá assim? Porque a Câmara deixa, o Senado deixa e o presidente da República concorda. Porque nós, do Executivo e do Legislativo, dizemos amém. E ele fez isso. Porque o Bolsonaro não deixou valer a minha lei, não deixou valer o meu projeto. Então não adianta falar mal do Supremo. Tu tem que botar eles na caixinha deles, botar eles no lugar deles. Está lá, a lei não entra em vigor. Eu nem estou dizendo que a lei é boa, que a lei é ruim. Mas se tivesse que tirar a vigência da lei, então que não fosse só o Fachin. Ele vai lá, examina o processo e leva para o colegiado, e o colegiado debate, discute e decide. Debateu, discutiu, decidiu, está decidido. A Câmara e o Senado vão mudar. Tu entendeu? Não, eles fizeram só um ministro, colocou a Câmara de joelho, o Senado de joelho, o presidente da República de joelho, e nós estamos tudo ajoelhado, e a lei que nós fizemos não vale nada, porque um juiz sozinho engoliu 81 senadores, engoliu 503 deputados federais e engoliu o próprio presidente da República. Você acha que está certo? E a culpa não é do Fachin. Claro. A culpa é nossa, que permitimos que ele possa fazer. Deputado Federal Pompeu de Matos, aqui no podcast Eu Com Isso, nas nossas rádios também, FMs aqui do interior. Qual que a gente vai fechar, Ícaro? Qual poema a gente pode fechar aí, na tua opinião? Deixa eu pensar que tal da mão. Ó, Da mão? por favor. Das mãos. Então vamos ver como é que é. Eu faço muitos poemas e eu fiz um para as mãos. Que legal. É um poema grande, mas ele pode dizer um pedaço, pode ser, né? Claro, Dois. lembrar. Como é que é? A mão que ama protege com gestos de puro amor. Sabe a diferença e o valor da que acarinha e afaga, daquela que só esmaga os sonhos e a esperança. Mas na mão de uma criança, a vida inteira se renova. Esta é a mais pura prova que com as mãos tudo se alcança. As mãos carregam consigo o poder que cura, que benze, o mesmo poder que prende, que dá sentença e condena, e junto aplica a pena, também concede o perdão, tira quem tá na prisão, faz respeito e lealdade. Essa é a real identidade da força livre das mãos. Mas que, olha, belíssimo poema, olha. Muito bom. Falando de justiça, Da força da livre força das da mãos. mão. Deputado Federal Pompeu de Matos, muito obrigado por estar conosco. Olha, tua votação é mais do que merecida. O que eu te desejo é saúde, 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 para que tu tenhas essa vitalidade de batalhar pelo que tu acredita, pelos teus amigos, pelos teus eleitores, e que a gente possa compartilhar muitos e muitos e muitos momentos como esse, seja aqui, seja no litoral, na serra, na FAMURS, no governo. Vida longa para ti, Pompeu. Vida longa e muita, muita, muita saúde para ti, pro Ícaro e para essa família maravilhosa que tu tens. Muito obrigado, Voltaire. Muito obrigado a todos os ouvintes do podcast. E obrigado, Ícaro, que está junto com a gente aqui. Abrilhantou, né, Ícaro? Ficou, olha, a gente tá bem, gravando aqui quase na madrugada aqui, o Ícaro Ficou bonito. aguentou bem aqui. Aguentou, tiramos aqui. Mas, para mim encerrar, eu posso dizer assim para ti, que nada se iguala ao Rio Grande, nem aos feitos de seus filhos, nem ninguém ofusca o brilho dos meus versos, dos poemas do Ícaro, das nossas canções, também das declamações que eu às vezes invento, crio, tiro assim de memória. São façanhas cuja glória há muito temos guardado, pois são relíquias de um passado de 300 anos de história. Isso explica a diferença que aqui no Rio Grande vem desde a formação, onde não há comparação, nem se compara o atavismo, é o culto do nativismo, é o orgulho de seus feitos, é o Rio Grande abrindo o peito, sem renegar a nação, mas primeiro ama seu chão. Só o gaúcho é desse jeito. Por isso que aqui estou, no podcast, falando o meu verso improvisado. Porque eu sou deste Rio Grande amado. Eu venho lá do nosso antepassado.
e não me perco na caminhada. Sou cria da mesma escola, sou da linha do Brizola trabalhista, que, no meu ponto de vista, era um homem público de valor, nosso grande governador. E o verso que eu tiro da mente é para dizer uma pena que não foi presidente, porque o Brizola era desses taura que nunca dobrou a espinha. Era tal qual um galo de rinhas, bom de pua, bom de bico, calçou petecos milico e nem no exílio frouxou garrão. Tinha argumentos, tinha razão, e com as armas das suas ideias ia ganhando a plateia de microfone na mão. Por isso encerro os meus versos, dizendo que o tempo se passou, e eu mesmo assim aqui estou, e o tempo corre com o tempo para fazer tempo e história, reescrevendo com glórias um passado de façanha. Eu sou gaúcho, e quem é gaúcho não barganha o seu símbolo sagrado. Por isso que eu e o Ícaro estamos pilchados. Botas, bombacha, guaiaca e lenço. Para nós, gaúcho, isso é consenso. E é vestindo deste jeito que eu vou ganhando respeito para dizer o que penso. Tá dito. Ah, lá, droga. Pompeu de Matos e o Ícaro, fechando o podcast Eu Com Isso. Obrigado a todos que nos acompanham no Spotify, no canal no YouTube, também no Facebook, no Instagram e nas rádios FMs. Assim que estrear, também a gente vai fazer uma parceria com a página do Facebook do Pompeu, para também passar ao vivo ali na página do Facebook do Pompeu de Matos, para todos poderem acompanhar. Nós voltamos na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Ah, tá apostando. Valendo 20, então? Bora, então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.